Lá na Grécia Antiga, numa época de perguntas muito profundas sobre a natureza da realidade, um filósofo apareceu com uma ideia. Uma ideia tão radical que ficou esquecida por séculos. E só depois, muito depois, é que ela voltou com tudo para moldar o nosso mundo moderno. E o mais incrível, tudo começou com uma observação bem simples. E esse filósofo era Demócrito. Ele nasceu em Abdera por volta de 460 a.C. E ele não era conhecido só pelas suas ideias, não. O que chamava a atenção era sua perspectiva super alegre sobre a vida. Ele tinha uma crença bem curiosa. Para ele, o riso tornava as pessoas mais sábias. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre quem foi essa figura. Um pensador que viajou o mundo e cujo foco principal, o que é bem surpreendente, não era exatamente a ciência, mas sim a ética. A vida de Demócrito foi, basicamente, uma busca constante por conhecimento. Ele viajou muito, sabe? Foi para a Babilônia, para o Egito, e essas viagens o colocaram em contato com muitas culturas e saberes diferentes. Mas o ponto de virada mesmo, o que acendeu a faísca daquela ideia revolucionária, foi o tempo que ele passou aprendendo com seu mestre, Leucipo de Mileto. E agora, a gente entra no coração do legado dele, a famosa teoria atômica. Essa ideia do atomismo pode até ter começado com o mestre dele, o Leucipo. Mas não tem como negar. Foi Demócrito quem pegou essa semente e a transformou numa teoria completa. Ele desenvolveu, organizou tudo num sistema que buscava explicar absolutamente tudo que existe. E o raciocínio para chegar na existência dos átomos é um exemplo brilhante de lógica. A gente sabe disso principalmente porque o crítico dele, Aristóteles, registrou tudo. Pense comigo na linha de pensamento de Demócrito. Primeiro, as coisas se movem, certo? Para isso acontecer, tem que existir um espaço vazio. Faz sentido. Agora, se a gente pudesse pegar a matéria e dividir ela para sempre, sem parar, ela ia simplesmente se dissolver, desaparecendo nada. Não teria consistência. Portanto, essa divisão tem que ter um fim. E esse ponto final, essa parte que não dá mais para cortar, esse é o átomo. E essa frase resume tudo de forma perfeita e direta. É a síntese da realidade dele, uma visão de mundo bem direta, puramente materialista. O que isso quer dizer? Que para ele, tudo, absolutamente tudo que existe, é só o resultado da interação dessas partículas minúsculas num grande espaço vazio. E nada mais. E uma ideia aparentemente tão simples como essa, ela tinha consequências gigantescas que se estendiam para o universo inteiro. A grande inspiração para essa visão do cosmos veio de uma coisa super comum, do dia a dia. Sabe quando um raio de sol entra num quarto escuro e a gente vê aquelas partículas de poeira dançando no ar? Foi exatamente isso. Ao ver aquela cena, ele pensou que talvez os átomos se comportassem do mesmo jeito, só que numa escala universal. Na cabeça de Demócrito, o universo era isso, um redemoinho infinito, cheio de átomos. Átomos de todos os tipos, de formas e tamanhos, se movendo e batendo uns nos outros o tempo todo, totalmente ao acaso. Às vezes, as formas deles se encaixam, como peças de um quebra-cabeça, e aí eles se juntam, formando coisas maiores, objetos, planetas, estrelas, tudo que a gente vê. Em outras vezes, eles só batem e se separam. Para ele, tudo que existe era formado assim, por uma combinação de acaso e necessidade. Mas a consequência mais radical da teoria dele foi a seguinte: esse processo todo de criação não acontecia só aqui, no nosso mundo. Pense bem, se o número de átomos é infinito e o espaço também é infinito, então esse processo de colisões e combinações está acontecendo em todo lugar o tempo todo. E isso leva a uma conclusão inevitável: um universo infinito com incontáveis outros mundos. Claro, uma ideia como essa, tão revolucionária, que não precisava de deuses nem de um propósito maior para explicar o universo, era óbvio que ia causar problema, especialmente no centro intelectual do mundo antigo, que era Atenas. E apesar de ser uma teoria muito poderosa, a verdade é que ela foi em grande parte ignorada em Atenas enquanto Demócrito era vivo. O motivo é que esse universo materialista, sem um plano divino, batia de frente com as principais correntes filosóficas da época, que buscavam um propósito, uma ordem superior. A gente consegue ver bem essa divisão na reação dos dois maiores filósofos de Atenas. De um lado, Platão, que simplesmente detestava as ideias de Demócrito. Detestava tanto que queria que todos os livros dele fossem queimados. Do outro lado, Aristóteles. Ele também era um grande crítico, mas ele reconhecia o valor do trabalho de Demócrito na filosofia natural. E aí vem a grande ironia da história. Aristóteles escreveu tanto criticando o atomismo que foram justamente os textos dele que acabaram preservando essa teoria para o futuro. Então, mesmo sendo deixada de lado na sua época, a ideia do átomo era como uma semente. Uma semente que ficou ali,
adormecida, só esperando o momento certo, as condições ideais para poder finalmente germinar. E o caminho para essa semente germinar foi longo. Primeiro, as ideias dele foram adotadas por outro filósofo, Epicuro. Séculos depois, elas ressurgiram com pensadores como Giordano Bruno, lá no Renascimento, e ganharam ainda mais força no Iluminismo. Até que, finalmente, a partir do século XIX, a teoria atômica foi comprovada pela ciência e se tornou a base fundamental da ciência que a gente conhece hoje. No final das contas, a conexão é muito clara. Aquela noção de movimento aleatório, a ideia de que a ordem pode surgir do caos e a ausência de um plano divino por trás de tudo, são princípios que ecam diretamente nos pilares da ciência moderna, desde a mecânica quântica até a teoria da evolução. É exatamente por isso que, quando olhamos para trás através de todos esses milênios, Demócrito é, e com toda a justiça, chamado de o pai da ciência moderna.